Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar sobre intoxicações por metanol. Quais os riscos e como podemos nos proteger. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, recebo Camila Lunardi, que é intensivista e emergencista, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e Werley Januzzi, diretor do pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Vamos lá. Os sintomas se confundem com de uma ressaca comum. Dor de cabeça, náusea, tontura e cansaço. Mas essa médica explica que um sinal específico pode acender o alerta para a intoxicação por metanol, visão turva ou embaçada, que pode surgir de 12 a 24 horas depois do consumo da bebida. Primeira coisa, procurar uma emergência. E ali serão feitos os exames que são necessários para fazer esse diagnóstico e já iniciar a terapia adequada. É muito importante procurar a emergência porque o tratamento vai de acordo com o que se encontra no exame do paciente. Então, os quadros mais graves podem precisar de alguns tratamentos que só vão estar disponíveis mesmo no hospital, como hemodiálise. Assim que o metanol chega no fígado, ele é transformado em um ácido que funciona como um veneno para o organismo. Na falta do medicamento específico para tratar esse tipo de intoxicação, seguindo orientação do Ministério da Saúde, hospitais têm adotado um tratamento alternativo. O antídoto é o etanol, presente inclusive em bebidas alcoólicas. Mas atenção, porque ele só deve ser administrado com supervisão médica. Para cada um paciente intoxicado por metanol, são usadas pelo menos 10 ampolas de etanol como essa. Ele é utilizado em uma diluição adequada, com uma proporção para o peso do paciente, para que de fato sirva como um antídoto. Camila, nós temos observado um número crescente de pessoas que têm feito a ingesta de alguns produtos, drinks, à base especialmente de destilados, e evoluindo com alterações e que, logicamente, acabam, em alguns dos casos, sendo considerada a intoxicação pelo metanol. Como que a gente poderia diferenciar uma ressaca comum de uma intoxicação pelo metanol? Primeiro, queria agradecer, estar aqui com você, é um prazer, Jean. E, assim, acho que a gente pensar do ponto de vista de intoxicação alcoólica, a gente vai ter um quadro muito mais agravado no metanol e muito mais rápido. Porque logo que a gente começa a ingerir metanol, a ingesta dele, a absorção dele é muito rápida. Em torno de menos de 10 minutos, o estômago já está ali absorvendo o metanol, ele já pode começar a ter alguns sintomas. A gente vê que os sintomas começam a variar entre 6, pode chegar até 72 horas, mas são sintomas mais intensos. Então, o paciente vai vir com uma queixa de uma cefaleia muito mais importante. Cefaleia seria uma dor de cabeça, uma dor de cabeça mais importante. Vai vir com alteração do nível de consciência, um pouco mais sonolento, confuso, com fala muitas vezes mais confusa quando você vai abordar o paciente. E uma coisa bem característica é a alteração visual. Então, eles vão falar de algum tipo de alteração visual, que estão enxergando mosquinhas voando, ou que estão perdendo a visão, ou que parece que eles estão vendo num caleidoscópio, várias imagens juntas. Então, são alterações visuais que são bem menos comuns na ingesta de etanol, numa ressaca comum, numa ingesta comum. Fora dor pelo corpo, principalmente dor abdominal, náusea e o vômito não vai diferenciar tanto, mas os outros sintomas, do ponto de vista neurológico ou do sistema nervoso central, eles são bem mais evidentes. Agora, Werley, o que a gente tem observado que alguns pacientes, como a própria Camila falou, começam esses sintomas de uma forma mais precoce. Alguns, porém, de uma forma um pouquinho mais prolongada a sua apresentação, talvez nas próximas 6 horas, mas não se demora além disso. A pergunta é, isso poderia estar relacionado com o quantitativo de ingesta desse produto ou uma sensibilidade individual? Tipo, eu sou mais forte para a bebida,
eu tolerei um pouquinho mais? Jean, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. É um privilégio sempre compartilhar com a Camila. E essa pergunta é excepcional. Sem sombra de dúvida, né, as pessoas respondem diferente, por biologias diferentes, sem sombra de dúvida. A gente fala que o fígado ele funciona como se fosse uma usina metabólica, ele tem ali, né, funções muito claras do que a gente consome ser metabolizado e de alguma forma excretado, eliminado, geralmente pela via urinária. Quando a gente fala, né, dessa contaminação, né, da bebida alcoólica, o que traz para a gente uma ideia são diferentes concentrações também. Existem contaminações, né, com um percentual menor e percentuais maiores. Então, de uma forma clara, é óbvio que tem o princípio da variabilidade individual de pessoas, né, talvez pessoas desnutridas, pessoas, né, outras pessoas um pouco mais com ingestões alcoólicas superiores, mas a gente não consegue dimensionar qual o fator específico, mas tem algo claro para a gente da medicina, que a concentração do metanol ele é diretamente proporcional. A velocidade é muito relacionada com o grau de intoxicação e o tempo o tempo do início dos sintomas, podemos dizer assim. Existe essa relação. Agora, Camila, a gente falou um pouquinho dessa questão do quantitativo, de questões individuais, mas existe uma questão relacionada ao metanol no organismo. É ele diretamente que causa os danos ou a sua transformação em outros metabólitos é que acabariam sendo danosas ao organismo? O metanol, propriamente dito, não é tóxico. O que é tóxico é a quebra do metanol que é feita no nosso organismo. Então, existem outros álcools, né, que a gente chama de formaldeído e depois o ácido fórmico, que são eles que são tóxicos, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão agir na célula e eles vão começar a alterar o metabolismo da respiração da célula. Então, com isso, o oxigênio que a gente respira normalmente, que chegaria na célula e faria a respiração celular, não vai fazer mais. E a gente começa a ter um quadro de uma produção de energia que vai liberar ácidos no nosso corpo. Então, é por isso que a gente fala tanto da acidose que o paciente vai ter causada pela intoxicação pelo metanol. Mas é a quebra do metanol que vai causar isso. Então, se a gente conseguir barrar o metanol de ser quebrado, né, que o metanol não seja metabolizado no nosso corpo, a gente não estaria intoxicado. Isso daí não traria danos para o nosso corpo, seria como o etanol causa no nosso organismo, as alterações. Agora, Werley, quando a gente fala dessa questão da produção de ácido e entendendo quanto ele também é um agressor, a pergunta, aquelas alterações que nós temos de uma forma inicial, aqueles sintomas que não obrigatoriamente tivessem sido classicamente perda da visão, alterações neurológicas, ou seja, manifestações talvez mais precoces, como dor abdominal, como foi muito bem referido, tipo cólica, como náusea, que é a vontade de vomitar e os próprios episódios de vômito. Se nesse momento esse indivíduo procurar um acolhimento, um atendimento médico e as medidas forem então atendidas, ele mesmo assim estaria em risco de progredir para formas mais danosas e até mesmo fatais? Uma pergunta muito importante, né? Uma coisa que sempre fica dentro da nossa cabeça de uma forma intuitiva, mas é algo que é muito claro. Quanto antes o paciente sentir que algo está diferente, ele deve procurar o atendimento de pronto-socorro. Então, o que a gente fala é ir ao pronto-socorro e procurar esse tratamento inicial, que se passa por uma hidratação. É importante ir atrás do diagnóstico, sem sombra de dúvida. Confirmar o diagnóstico de intoxicação por metanol é como se fosse uma fase 1, né, do tratamento. Porque a grande característica, né, dessa produção de ácidos, especialmente um vilão que existe aí, que é o ácido fórmico,
como a Camila comentou, ele tem aí no corpo humano, a gente sabe o que ele acomete, mas o grau de acometimento que pode acontecer, a gente não tem uma clareza muito grande, no sentido de depende do grau de ingestão, novamente, né, da bebida contaminada com o metanol e, sem sombra de dúvida, da resposta ao paciente ao tratamento. Então, em via geral, procurar precoce, tratar, isso traz uma segurança inicial e a evolução, né, de como o paciente vai evoluir em relação a danos, esperamos sempre irreversíveis, depende muito de caso a caso e do início do tratamento precoce. Camila, a gente fala muito em caso suspeito. O que quer dizer caso suspeito? E o que é um caso confirmado? Qual é a diferença dessas duas questões? Hoje, a gente vai pensar no caso suspeito como quem tem a epidemiologia, ou seja, teve contato com a bebida alcoólica. Paciente que tomou bebida alcoólica com destilado, tá? Que é uma maneira, né, de você preparar a bebida, que é o gin, o uísque, a vodka, eles, né, têm mais chances, logicamente, de estar desenvolvendo uma contaminação com metanol do que os fermentados, né? Então, esses pacientes que vão chegar para a gente falando que eles beberam destilados e que estão tendo caso clínico, eles são nossos casos suspeitos, né? Agora, a confirmação, ela tem duas formas da gente confirmar. Uma delas, que é a padrão ouro, é a gente dosar o metanol do paciente, né? Quanto de metanol ele tem na corrente sanguínea. Só que isso a gente sabe que é complicado, nem todos os hospitais, nem todos os locais, nem todas as cidades vão ter dosagem de metanol imediata. Se você demorar horas para dosar o metanol e não começar o tratamento para o paciente, o prejuízo para o paciente é gigante, porque o metanol está lá sendo metabolizado e o paciente está sofrendo com isso. Então, a segunda forma que a gente tem é identificar essa acidose. Tá? Então, a gente colhe um exame que se chama gasometria e a gente vai ver a quantidade de ácidos que a gente tem no nosso corpo e a gente faz um cálculo, o quanto que esses ácidos estão aumentados no nosso organismo. E a partir desse cálculo da quantidade... Agora, quando a gente fala desse tratamento, o Erley já antecipou um pouquinho de hidratação, mas a gente ouve um pouco falar sobre antídoto. Sim. O que é esse antídoto? De que forma ele age? É excepcional pergunta. O antídoto, ele tem um nome específico, chama Fomepizol. E esse antídoto tem uma característica de inibir, né, propriamente a metabolização do metanol por uma enzima específica, que chama álcool desidrogenase, para formar os subprodutos, né? E especialmente, como já falamos, essa produção desse ácido. Então, existe um antídoto, sim, né, que funcionaria, botando uma aspas, como se fosse um interruptor para impedir essa metabolização do metanol. Então, esse seria, entendendo o tratamento meio que o principal, né, ou o tratamento dirigido, podemos dizer assim, para a inativação dessa intoxicação. Qual seria a diferença do Fomepizol e do etanol, que a gente acaba tendo mais frequentemente no nosso meio? Essa é uma pergunta muito frequente, comum, mas com registros interessantes e robustos na literatura. A pergunta que a população faz para a gente sempre, os colegas também, é se eu posso utilizar o próprio, né, etanol como substância para meio que competir pela metabolização na ausência do Fomepizol. A resposta é que sim, né? Existe esse tratamento já direcionado pela literatura e não é de agora, de algum tempo. Só que não é o etanol comum, não é a bebida alcoólica propriamente dita. Existe um etanol que a gente gosta de chamar de etanol farmacêutico, né? O etanol absoluto, que tem uma concentração muito alta. Isso é feito uma diluição no hospital e uma administração pela veia mesmo, né? Com o objetivo claro de competir com o metanol, agora a substância, uma vez que, talvez não, o etanol teria uma afinidade maior por essas enzimas de metabolismo, dando tempo para o corpo se desintoxicar através da nossa hidratação. De forma simples, ele competiria, né? Seria uma forma de competir com a intoxicação e dar tempo de liberar. Muitas vezes a gente bate o olho no paciente e fala assim, isso é uma ressaca comum ou isso é uma intoxicação pelo metanol?
como que a gente, como clínico, num momento como esse, conseguiria fazer essa distinção? Até porque, eventualmente, vou usar o etanol nesses pacientes ou não? Na verdade, a avaliação clínica, você vai ver muito mais pela gravidade, como eu falei. Mas o essencial e o que seria um padrão diagnóstico quase que ouro, se eu não tiver a dosagem do metanol, é o paciente estar em acidose. Tá? Então, se o meu paciente ainda não está apresentando esse excesso de ácidos na corrente sanguínea, não é o momento ainda de eu começar a tratar como uma intoxicação por metanol. Eu vou deixar, na verdade, eu vou acompanhar esse paciente, muitas vezes ele está numa evolução, né? As próximas horas ali dentro do hospital, numa observação, eu vou começar a perceber que ele começa a se agravar e que essa acidose vai aparecer. Aí sim, eu vou ter uma preocupação de iniciar o tratamento com o etanol para o paciente, ou, se eu tiver fomepisol, melhor ainda, tá? É um problema muito grande, porque eu posso estar reintoxicando meu paciente com etanol, se fosse etanol, tá? Tanto que, por isso, a gente deixa e a gente aguarda mesmo essa avaliação dos gases, da gasometria e dos ácidos do paciente para a gente ter certeza que pode ser uma intoxicação. Essa gasometria é um exame de sangue mesmo? É um exame de sangue, tá? É um exame que é colhido, é feito num aparelho que o resultado sai em minutos, tá? Então, não é nada que vai ser uma coisa assim, que vai ser postergar, demorar muito para tratar, porque o paciente está ali esperando. É um resultado de um exame que a gente consegue fazer rapidamente no pronto-socorro. Agora, Werley, esse paciente, ele fica aguardando no pronto-socorro? Ou você fala, não, ele pode progredir, ele apesar de não estar tão ruim, eu já vou mandar para a UTI? Como que é isso? Quando que eu indico a UTI para um paciente com intoxicação pelo metanol? Jean, isso é uma pergunta que faz total sentido, até mesmo por entendimento da nossa procura, né? Que é monitorar o paciente continuamente. As unidades de terapia intensiva, centros com vigilância hemodinâmica, com aqueles monitores multiparamétricos, onde o paciente doente em relação ao status mental, nível neurológico, se ele está um pouco mais rebaixado, que a gente fala do nível de consciência mais acordado, mais sonolento. Então, assim, se você me pergunta a um paciente com suspeita, né, uma vez que essa suspeita começa dentro de uma gravidade que vai se aumentando, ficando algo mais robusto, independente dos resultados de exame, no meu entendimento como médico, ele já teria, né, sem sombra de dúvida, um perfil para ficar numa unidade de terapia intensiva, onde médicos e enfermeiros, né, vão estar olhando para aquele paciente de forma contínua, na busca do acompanhamento, da evolução. Monitorado e, ao mesmo tempo de monitorado, fazendo exames seriados. Camila, aonde entra a diálise, a hemodiálise? E qual o papel? Primeiro, o que é hemodiálise e para que essa associação nesses pacientes? Para o paciente intoxicado com metanol, a hemodiálise ela vai ter duas grandes aplicações, tá? A primeira é para a própria desintoxicação, porque o metanol é um produto que a gente fala que ele é dialisável, ou seja, quando passa pelo filtro do aparelho da hemodiálise, que é como se fosse um outro filtro fora do rim, né? Aquelas moléculas do metanol vão ficar ali retidas e o sangue vai voltar para a corrente do paciente sem o metanol. Ele vai limpar o sangue. Então, a hemodiálise precoce ela é indicada. Se eu tenho um paciente que está evoluindo grave, que os ácidos estão mal controlados, que eu já iniciei, por exemplo, o etanol ou fomepisol e o paciente não respondeu muito bem, esse paciente com certeza ele vai precisar tirar mais rapidamente esse metanol da corrente sanguínea para parar de metabolizar. Então, a hemodiálise serve nesse ponto. E aqueles outros produtos ácidos que vocês falaram, formaldeído e também são depurados? E num contexto mais tardio, né, esse paciente ele tem uma complicação que é esse excesso de ácidos. E daí sim, a hemodiálise também serve para tirar esse excesso de ácidos, né? Então já é no contexto do tratamento da acidose. Então eu vou fazer a hemodiálise tanto para depurar, para tirar da corrente sanguínea o metanol, quanto para tratar o que ele trouxe de malefício para o paciente, que é a acidose.
para a sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e vamos ver o que os nossos internautas mais têm pesquisado. Vamos lá. Olá, Dr. Jean, Sala Digital chegando por aqui para falar sobre um assunto que segue preocupando os brasileiros, repercutindo nas buscas do Google, os casos de intoxicação por metanol. Desde que esses primeiros casos começaram a ser investigados, o interesse de busca pelo tema disparou no Google. E apesar de São Paulo ser o estado que mais concentra casos em investigação e também confirmados, a gente consegue ver aqui no telão que há muitos outros lugares no Brasil em alerta e buscando informação para entender, afinal de contas, o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem Paraíba, Piauí, Distrito Federal, Pernambuco e Goiás como os estados com maior interesse de busca nos últimos 7 dias por metanol. A gente trouxe também algumas das principais perguntas feitas nos últimos dias. E aí, doutor Jean, eu gostaria de passar para você uma pergunta para a gente responder aqui a nossa audiência. Como identificar o metanol na bebida? Volto com você. Então, como é que podemos identificar a presença do metanol na bebida? Eu estou lá no meu barzinho, frequento com os amigos, aí eu olho e falo, bom, eu já vou saber se isso é bom ou não, se isso tem ou não adulteração. Na verdade, ele é um álcool. Ele vai ter uma similaridade muito grande com o etanol. Então, é muito difícil identificar. Tanto que uma das coisas que a gente está colocando como profilaxia, ou seja, como prevenção, é não beber, né? Evitar o consumir destilados, principalmente como o Ellie falou, em locais que a gente não conhece a procedência da bebida, a gente não sabe quem manipulou, quem mexeu, de onde veio aquela bebida, né? E isso daí é uma indicação que a gente tem. Até então, né, a gente também fazia comumente etanol por sonda nos pacientes, para que a gente descontaminasse quando eles estivessem intoxicados por metanol. E nesse momento, por exemplo, a gente está contraindicando isso, porque o risco é tão grande dessas bebidas estarem contaminadas e a gente não ter conhecimento de se elas são metanol. E nesse momento, por exemplo, a gente está contraindicando isso, porque o risco é tão grande dessas bebidas estarem contaminadas e a gente não ter conhecimento de se elas são ou não bebidas que foram adulteradas, que é um risco, um segundo risco a gente fazer do ponto de vista, não é oral, a gente não manda eles beberem, a gente passa uma sonda e coloca pela sonda, né? Mas também é um risco. Então, o melhor é não consumir, porque está difícil. Olha, a gente fala muito dessa questão da visão, né? De alterações visuais, mas a gente viu, infelizmente, casos de pacientes que tiveram a perda da visão. A que se deve isso? Um dos produtos da metabolização que a gente comentou, que é o ácido fórmico, ele tem uma toxicidade muito grande, né, no que a gente chama do nervo óptico, que nada mais é do que o local onde a gente adquire as imagens, né, para o nosso córtex, para o nosso cérebro e para a formação, né, propriamente dita. Então, a gente pode falar que a acidose e o ácido fórmico especificamente, ele tem essa propriedade que ele pode fazer uma lesão, machucar diretamente, né, o nervo óptico a princípio da nossa visão. Então, realmente é algo que diferencia muito, né, da prática clínica da intoxicação por etanol, no caso, por bebida alcoólica comum. E essa destruição, essa lesão desse nervo, ela é reversível? As pessoas que perderam a visão, elas retomam ou, infelizmente, não? Infelizmente, muitas das vezes não, né? Então, a intoxicação por metanol, ela pode levar danos irreversíveis, e um dos danos que tem com uma descrição muito clara para a gente da medicina é a possibilidade, né, de ter uma perda da visão em graus diferentes, podendo levar à cegueira completa, e a princípio é um dos motivos que a gente está num alerta nesse momento e procurando a identificação precoce dos sinais de alarme. A gente viu que alguns dos pacientes evoluíram com morte encefálica, também conhecida como morte cerebral. A que se deve isso, Camila? É exatamente esse dano, né, que o metanol vai causar, porque o nosso cérebro, ele vive de oxigênio e de glicose.
Todas as nossas células cerebrais, se elas estiverem recebendo mal o oxigênio ou se elas metabolizarem mal o oxigênio, que é o caso do metanol, elas vão sofrer. E o sofrimento desse grande número de células, principalmente de algumas que ficam em umas regiões mais nobres do nosso cérebro, que é onde controla o nosso controle de respiração, de frequência do coração e assim por diante, se elas começam a entrar nesse processo, né, de acidose e elas vão começar a fazer uma morte programada ali, elas vão ficar inchadas, elas começam a ter uma série de alterações dentro delas, elas param de funcionar e o cérebro entra em morte encefálica ou a morte cerebral, como a gente chama também. E aí acaba comprometendo os próprios vasos que nutririam esse cérebro. E a morte encefálica é a morte, né? Sim. Ela não é mais reversível, daí é um caso bem mais grave e é fatal. Infelizmente, Viver Melhor está acabando, a gente teria muito mais perguntas para fazer para vocês. Lembrando que todos os episódios do nosso programa estão disponíveis no canal Band de Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. Obrigado pela companhia e até a próxima, eu vou te aguardar. Beijo.